Amigas e amigos, acabou a paciência, é plantão urgente. Muitos torcedores rubro-negros e a mídia esportiva estão pedindo a saída do técnico Felipe Luiz. Muitos torcedores já, assim, estão muito chateados com o desempenho do Flamengo e já pedem a chegada do Jorge Jesus. O que vocês acham? Jorge Jesus seria o substituto ideal do Felipe Luiz? A gente sabe, né, que o JJ é muito mais experiente, o Felipe Luiz está começando o seu trabalho agora, né? Eu quero saber de vocês, seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto e assistam esse conteúdo até o final, porque tem muitas informações exclusivas. Dê só uma olhada. A pacote do Flamengo também não chegou a ser boa, não. Ficou no empate com o Central Córdoba lá na Argentina e acabou ligando um alerta na Conmebol Libertadores. A classificação está correndo risco. Algo parecia fora da ordem desde os primeiros minutos. Joga, dizia o Gerson, com cara de poucos amigos. Em meio a esse mal-estar, o Arrascaeta acelerou, o capitão devolveu e o camisa 10 fez 1-0. Nono gol do Arrasca em 20 jogos na temporada. Aí, o torcedor se empolgou, exagerou, disse pro argentino que era apenas o primeiro de uma goleada por 4-0. Excesso de confiança quando a realidade é outra. Em 4 partidas, o time ainda não jogou bem na Libertadores. A realidade é que não está sendo da forma que a gente esperava. O Flamengo só criava a partir de passes longos. Outra conexão do Gerson com a Arrascaeta poderia ter funcionado. Mas o uruguaio desperdiçou essa chance de ouro, sozinho. Segura, Guerreiro! Num dos tantos erros de saída de bola do Flamengo, o Pulgar deu um presente para o Galvão, que parou no Rossi. Uma defesaça do goleiro do Flamengo! No intervalo, o Pedro, discretíssimo em campo, foi substituído pelo Juninho. Entre roubar uma bola perto do gol e cavar um pênalti, ele preferiu a segunda opção. O Central Córdoba foi mais objetivo nesse cruzamento. Toque de cabeça do Gaston! Gol! De Gaston Veron, que tinha entrado 3 minutos antes. 9 minutos depois, nesse erro de passe do Danilo, Danilo entregou, bola pro Angulo. O Central sentiu o gosto da virada. No chute do Angulo, a bola bateu no braço esquerdo do Léo Pereira. O árbitro marcou pênalti, mas o VAR mandou voltar atrás. Afinal, esse braço estava colado no corpo. O Flamengo ainda tentou a vitória, mas a única finalização do segundo tempo foi essa cabeçada do Bruno Henrique. A sensação amarga, né? Porque a gente veio para vencer, mas não conseguimos, mas acho que pontuar também é importante. Para os argentinos, esse empate teve sabor de vitória. E o grupo C da Libertadores explica por quê. A LDU está em primeiro lugar, com 8 pontos e saldo de 3 gols. O Central Córdoba tem o mesmo número de pontos e saldo de 2 gols. E o Flamengo ficou em situação difícil. Terceiro lugar, com 5 pontos e saldo 0. O jogo de quinta que vem contra a LDU é decisivo. Me preocupa, nós estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos nessa situação e só depende da gente poder sair. O que está no nosso alcance é ganhar os 2 jogos em casa, fazer o maior número de saldo possível, porque, claro, podemos depender de uma combinação de resultados dependendo do que aconteça. Meu Deus, mas qual é a situação do Flamengo? Eu explico. O Flamengo está em terceiro do grupo C com 5 pontos. Os próximos 2 jogos são no Maracanã, menos mal, contra LDU e Deportivo Táchira. Se ganhar os 2, vai a 11 pontos, aí tem um problema, né? Que pode rolar um empate triplo no grupo, os 3 com 11 pontos. Aí vai para o saldo de gols, né? Então, além de ganhar, o Flamengo tem que ganhar bem. Mas dá para ganhar bem desses 2 também. Merecia, Vene? Eu não vi o Flamengo merecer ganhar esse jogo em nenhum momento, vou ser bem sincero. Inclusive, quando sai o gol do Arrascaeta, o Flamengo não fazia um bom jogo. E o Arrascaeta, mesmo assim, teve uma outra oportunidade que um jogador do nível dele, da classe dele, embora ele tenha muito crédito nessa temporada, está jogando muito futebol, mas ele não pode perder o gol que ele perdeu. Se o Flamengo faz esse gol, a história seria totalmente diferente. Você abrir um placar de 2-0 logo ali aos 15 minutos do primeiro tempo, seria totalmente diferente. Só que ontem, Fernanda Maia, o Flamengo jogou muito mal, foi a pior partida do Flamengo com o técnico Felipe Luiz, sem sombra de dúvidas. Só para a gente ter um pouquinho de noção, o Flamengo ontem teve aproveitamento de 78% nos passes.
O Flamengo ontem errou passe de uma maneira absurda, exagerada. Só o Gerson errou 10 passes. Eu não lembro a última vez que o Gerson errou tanto passe em um jogo só. Inclusive, foi uma partida horrível do Gerson. Um dos piores em campo, se ele não foi o pior em campo. E, de fato, eu não consigo salvar ninguém nesse duelo. Vamos lá. Beleza, o Pedro ficou o primeiro tempo apenas em campo. Mas ele foi pouco acionado. Então não tem nem como eu criticar o Pedro, ele só ficou 45 minutos em campo. O De La Cruz, no meio de campo, ele pelo menos se esforçava. Agora, todo mundo pediu a entrada do Danilo. O Danilo entrou no lugar do jogador errado. Porque se era para colocar o Danilo, que botasse então no lugar do Léo Pereira. Porque eu defendi a manutenção do Léo Ortiz. Foi verdade. E a gente pôde ver ontem, quando o Léo Ortiz não está em campo, a saída de bola do Flamengo cai o nível, assim, absurdamente. O Flamengo finalizou 5 vezes ao gol do Central Córdoba. Um time como o Flamengo, que tem que se impor, que tinha que vencer. O Flamengo tinha que buscar essa vitória. Em nenhum momento o Flamengo se mostrou na vontade de vencer. Pelo contrário, um time totalmente perdido em campo, desorganizado. Eu não vi nenhuma característica do técnico Felipe Luiz na equipe ontem. Nenhuma. Ninguém conseguiu fazer aquilo que o Felipe Luiz sempre pede. Então, parece que o time não treinou para esse jogo. Parece que pegou um monte de jogador, vamos botar em campo e vamos ver o que vai dar. Porque foi exatamente isso. E eu não vi em nenhum momento jogadores incomodados com a situação. Aquela vontade, nem na base do abafa, sabe? Quando o time está muito mal, vamos na base do abafa. Vamos cruzar a bola na área. É isso. Vamos dar um jeito. Nada, não tinha nada. Então, ontem o Flamengo, te respondendo, não merecia vencer e eu acho que muito menos empatar. É porque o Central Córdoba deu mole. Se tivesse aproveitado um pouquinho melhor as oportunidades que teve, tirado proveito dos defeitos do Flamengo no jogo de ontem, o Central Córdoba poderia ter saído de campo com a vitória. Só não saiu porque é um time muito fraco. O Central Córdoba está 5 jogos sem vencer no Campeonato Argentino. O Flamengo tinha a obrigação de vencer e eu preciso ser coerente com o público que nos assiste aqui e também nas outras redes sociais. Eu falei, qualquer resultado que não seja uma vitória do Flamengo, para mim é vexame. E foi vexame não só pelo empate, mas pela forma como o Flamengo atuou. O Bruno Henrique, por exemplo, eu não consigo mais defender o Bruno Henrique. Mais uma vez, jogando muito mal. Então, assim, de fato, eu acho que a situação envolvendo fora das 4 linhas, cartão amarelo ou não, o STJD agora está atrás dele, eu acho que isso está influenciando muito, sim. Porque ele é ser humano, é óbvio que a cabeça dele fica mexida. Então, Fernanda, o Flamengo não merecia vencer. O Wesley, por exemplo, tem caído muito de produção, fez novamente uma partida horrível. O Ayrton Lucas também foi muito mal, errando saída de bola nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, dando um susto danado. Talvez eu possa salvar o goleiro Rossi, que embora muita gente ache que ele teve culpa no gol do Central Córdoba, mas ele em alguns momentos conseguiu fazer boas defesas. Então eu não consigo salvar ninguém. E de fato, o Flamengo precisa tomar vergonha na cara, porque chegar na altura do campeonato, dessa fase de grupos da Libertadores, com apenas 5 pontos conquistados, isso para mim é uma vergonha. E tendo a obrigação de vencer os 2 jogos que restam. E vencer ganhando bem. Porque o placar precisa ser largo por conta do saldo de gols. Porque se der a lógica, os 3 times vão chegar com 11 pontos. E aí o saldo de gols vai ser o critério de desempate. E o Flamengo hoje está atrás, por exemplo, da LDU no critério de desempate. Então o Flamengo precisa vencer os 2 jogos aqui no Maracanã bem, com placar elástico. Eu, Fernando, assim, seria leviano da minha parte dizer que os jogadores entraram não estamos sem vontade de jogar. Mas o que parece que na Libertadores eles não estão dando, de fato, a devida atenção a essa competição que é extremamente importante, porque os jogadores estão displicentes, falta de atenção total. O jogo de ontem, desde o primeiro minuto até o último minuto, jogadores sem atenção alguma dentro de campo. E o Felipe Luiz, ele precisa ser cobrado. Chega, não dá mais para eles virar uma entrevista coletiva e falar assim, eu sei o que eu estou fazendo. Não, você não sabe o que está fazendo, Felipe Luiz. Se você soubesse o que você estava fazendo, o Flamengo não ia jogar dessa maneira ontem. O meu questionamento não é em relação ao resultado. Empatar, perder, ganhar, faz parte do jogo. Isso é futebol, qualquer bola ali pode mudar toda a história dos 90 minutos. Agora, o problema é como você se comporta durante os 90 minutos. E durante os 90 minutos o Flamengo em nenhum momento mereceu vencer. Pelo contrário, eu vi a todo momento o Flamengo perdido, desorganizado. Então, muita coisa precisa mudar, senão o Flamengo novamente vai passar por uma flamengada na Libertadores. E olha só, Vene, o Felipe Luiz comentou sobre o desempenho da equipe depois dessa partida. Cadê? É normal essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar
que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando. Vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana. E esperamos fazer um grande jogo. Lucas Pedrosa, a verdade é que ninguém é uma máquina, né? Não vai todo mundo jogar bem o tempo inteiro. A gente sempre comenta isso aqui olhando o lado humano dos atletas. Mas é muita coincidência contra o Central Córdoba você ter duas atuações iguais. E aí o Vene traz um olhar assim até inteligente em relação a não ser o Central Córdoba, ser a competição. É isso aí. A Libertadores, né? O Vene trouxe esse destaque aqui. A forma como se comporta no jogo um pouco diferente. Você acha que esse resultado com o Central Córdoba pode ter sido talvez a qualidade do outro treinador que foi nos defeitos do Flamengo? Ou você acha que talvez o Flamengo realmente tenha se comportado diferente na Libertadores, o Lucas Pedrosa? Eu acho que nos últimos 2 anos, eu não vou nem falar só sobre 2025, nos últimos 2, talvez até 3 anos, o Flamengo não tem levado a fase de grupos da Libertadores a sério. O Flamengo não tem priorizado a fase de grupos da Libertadores, que é uma fase muito importante, porque a classificação, quando você faz uma excelente competição na primeira fase, você consegue decidir os jogos em casa. Contra quem o Flamengo foi eliminado nas últimas 2 oportunidades na Libertadores? Olímpia e Peñarol. Ambos os jogos fora de casa, porque fez uma campanha terrível na fase de grupos da Libertadores. Aí a gente vai recapitular o trabalho Foram do Felipe. nas oitavas? Não. Eu não lembro se foi oitavas ou quartas. Quartas. A gente vai recapitular agora. Semifinal foi. Recapitular o trabalho do Felipe Luiz nessa Libertadores. 1-0 Deportivo Táchira. O Flamengo não jogou nada. O Flamengo achou um gol no final. A verdade foi essa. Contra um adversário que é saco de pancada de todo mundo no grupo. Beleza. Segundo jogo foi Central Córdoba. Sim. Perdeu no Maracanã. O único jogo no Maracanã perdeu com atuação bizarra. Teve Terceiro LDU jogo também, LDU 0-0. O Flamengo não jogou nada. Que é um resultado ok. Mas dá pra entender. Só que aí quando você tem um histórico que aconteceu, quando você não consegue fazer o seu dever de casa, aquilo te prejudica. E o jogo de ontem contra o Central Córdoba foi assim impressionante pra mim no sentido nem só tático e nem só em questão física, como o Vene falou o quesito anímico, né? Foi muito mais da qualidade técnica. O Flamengo tem jogadores que são de nível de seleção em todos os âmbitos, brasileira, chilena, argentina, uruguaia e tudo mais. Cara, ontem parecia um time realmente amador, um time que não conseguia trocar passes, assim, não conseguia construir suas jogadas, não conseguia utilizar da qualidade dos seus jogadores. Talvez, apesar do Arrascaeta ter perdido o gol, ele foi o único que salvou ali por ter feito o gol de fato, e o Rossi, que o Rossi evitou a derrota do Flamengo ontem mais uma vez, assim como tinha sido contra o Cruzeiro. A gente não pode esquecer que não é só na Libertadores. O último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro é muito ruim. Era isso que eu queria ver com você. Você acha que não é só a competição? Não, eu acho que o Flamengo está vivendo um momento de oscilação. Como todos os clubes do futebol brasileiro vivem, o Flamengo começou a viver o seu momento de oscilação. E quando eu digo isso, não é só sobre as 2 últimas partidas. É lembrando do jogo contra o Central Córdoba, é lembrando do jogo contra a LDU, e aí sim, a gente pode até... Peraí, qual é o time mais preparado do Brasil para encarar o calendário do futebol brasileiro? Eu não tenho dúvida Hoje é que o Flamengo, Gente, assim, na boa, eu não consigo normalizar uma atuação dessa diante do Central Córdoba. Independentemente do momento, da oscilação, e de fato vive uma oscilação do calendário do futebol brasileiro, é o Central Córdoba. E com todo respeito ao clube argentino, é a primeira vez que disputa a Libertadores. Eles comemoraram quando caíram no grupo do Flamengo, porque eles iam poder ver o Flamengo de perto, como se fosse o Real Madrid da Libertadores. Foi a primeira vez que eles saíram da Argentina. Exatamente. Foi a primeira vez que eles marcaram um gol na Libertadores. Eles marcaram contra o Flamengo. Eu acho que vai muito além de oscilação o calendário do futebol brasileiro. Para mim, o nome disso é salto alto. Porque no Maracanã eu senti salto alto dos jogadores, independentemente se poupou 3 titulares no primeiro tempo. E ontem eu também senti isso. Eu achei que eles entraram em campo assim, pensando assim, pronto, a qualquer momento a gente vai ganhar. Inclusive quando eles fizeram o gol logo aos 9 minutos. Você vê o relaxamento total, porque o Flamengo não estava bem. Mas quando faz o gol, o time piora. Entende? Quando eu achei que fosse melhorar, o time piorou. Por quê? Ficou mais desatento, mais sem vontade, mais insosso. Então, assim, de verdade, eu acho que foi muito salto alto ontem. Resumidamente, a Libertadores do Flamengo até aqui é decepcionante. É pífia. É uma Libertadores vergonhosa, assim. De 12 pontos, Pedro, 5. Tem a tabela aí? O nível do investimento do clube, os jogadores que tem. Nação rubro-negra. Acabou a paciência, o clima esquentou dentro do CT Ninho do Urubu. O BAP tá cobrando o Boto tá cobrando o desempenho do Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem que dar uma resposta, porque se vir com os mesmos jogadores no Maracanã e ganhar e jogar fora com a equipe que vem estudando, né, o estilo de jogo do Felipe Luiz,
né? A tendência é o adversário rapidamente entender o que o Flamengo quer. E assim, todo mundo já tá observando o Felipe Luiz. Tem que ter uma saída. Tem que tirar jogadores, adianta mais o De La Cruz, coloca o Luiz Araújo lá na ponta direita, dá um jeito. Tem que dar um jeito, sabe? Ou coloca o Juninho de ponta pra jogar, né, com o Pedro lá no ataque, sabe? Coloca o Matheus Gonçalves no meio, não sei, faz alguma coisa. Essa que é a verdade. Então assim, mas vou falar uma coisa pra vocês. Muitos torcedores querem a saída do Felipe Luiz. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O BAP, né, se ficar irritado, pode demitir o Felipe Luiz e contratar o Jorge Jesus a qualquer momento. Velhinho tá livre no mercado, sabe? A torcida já sabe, já que todo mundo já sabe que o Jorge Jesus está livre no mercado. E isso aí, né? E o Felipe Luiz está sentindo a pressão, essa que é a verdade. Ele tá vendo que qualquer desempenho agora ele vai ter que mostrar ainda mais desempenho, porque a cobrança tá muito forte em cima dele. E é um cara que começou a sua carreira agora. Então assim, vamos ver, né, o que vai acontecer nos próximos dias. Eu quero saber de vocês. Vocês aprovam esse retorno do técnico Jorge Jesus? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!